A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos invocar a proteção de São Miguel Arcanjo, pedindo a sua intercessão pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pela conversão dos nossos familiares, por nós e por todas as intenções que estão em nossos corações. Amém. Apocalipse, capítulo 6. Abertura dos selos. Depois vi o Cordeiro abrir o primeiro selo e ouvi um dos 4 animais clamar com voz de trovão: Vem! Vi aparecer então um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo animal clamar: Vem! Partiu então outro cavalo, vermelho. A quem o montava foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal clamar: Vem! E vi aparecer um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi então como que uma voz clamar no meio dos 4 animais: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que clamava: Vem! E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo: Até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Depois vi o Cordeiro abrir o 6º selo, e sobreveio então um grande terremoto. O sol se escureceu como um tecido de crina. A lua tornou-se toda vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra, como frutos verdes que caem da figueira agitada por forte ventania. O céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então, os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos quanto livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas
e diziam às montanhas e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Capítulo 7. Multidão dos salvos. Depois disso, vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. Vi ainda outro anjo subir do Oriente, trazia o selo de Deus vivo, e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais fora dado danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Ouvi então o número dos assinalados: 144.000 assinalados, de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo do Aser, 12.000. Da tribo de Neftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão, e bradavam em alta voz: A salvação é obra de nosso Deus, que está assentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: Estes que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. E ele me disse: Estes são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Capítulo 8. Abertura do último selo.
Quando enfim abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu durante cerca de meia hora. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhe dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está adiante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu-o de brasas do altar e lançou-o por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocar. As 7 trombetas. O primeiro anjo tocou. Saraiva e fogo, misturados com sangue, foram lançados à terra e queimou-se 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou, caiu então no mar como que grande montanha, ardendo em fogo, e transformou-se em sangue 1/3 do mar. Morreu 1/3 das criaturas que estavam no mar, e pereceu 1/3 dos navios. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu uma grande estrela a arder como um facho. Caiu sobre a 1/3 dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela era Absinto. Assim, 1/3 das águas transformou-se em absinto, e muitos homens morreram por ter bebido dessas águas envenenadas. O quarto anjo tocou. Foi atingida, então, 1/3 do sol, da lua e das estrelas, de modo que se obscureceram em 1/3. E o dia perdeu 1/3 da claridade, bem como a noite. A essa altura de minha visão, eu ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus, clamando em alta voz: Ai, 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 dos habitantes da terra, por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora, a nossa oração indulgenciada, para que vocês possam colocar nos comentários. E a oração de hoje será: Ó Maria, que sem mácula entraste nesse mundo, alcançai-nos de Deus, que dele saiamos sem culpa. Amém. Por hoje é só. E até amanhã, se Deus quiser. Você ainda tá aí? Que bacana! Vamos terminar a Bíblia dia 31. Falta bem pouquinho. Até amanhã, pessoal!